Apresentação, Adriano Martins. Aqui na Rádio Assis FM, não entre nós, só entre a gente, né, ô Tatiane Mello. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, tudo bem, ouvinte da rádio. Pessoal aí que tá junto com a gente, um beijo grande para todos vocês. Você sabe que você também é sempre bem-vindo e você já é sócia aqui do programa, né? Carteirinha no peito, entrada livre, não barram você nem no estacionamento, não é isso, Tatiane? Oh, coisa boa! Ainda mais para uma geminiana que gosta de falar, você já pensou? A rádio combina. Exatamente. É verdade, rádio não é o mês amarelo, mas é o papagaio, né? Que sempre deixa falar e você fala junto com você. Você acaba falando rádio fala com você. Então o rádio é muito importante. Verdade. Então somos dois, porque eu já nasci falando. Dizem que eu gritei lá, salve o Brasil, salve o mundo, porque nasceu um alto-falante. E olha que eu era tímido, não gostava de falar, hein? Você imagina. Mas de tanto ouvir rádio, eu fui estimulado a falar alguma coisa. Mas na verdade eu nasci com vontade de dizer alguma coisa ao mundo, né? Só que na minha época, criança não tinha muita palavra, criança não podia falar muita coisa. Mas de qualquer forma eu fui quebrando os protocolos, quebrando as cadeias, quebrando todo o empecilho. E falei, eu tenho que entrar numa caixinha e tenho que falar. E aqui estou falando. Coisa boa. Mas Tatiane, tá muito quente aí em São Lourenço? Hoje tá frio. Tá frio? Mas o tempo hoje tá meio assim. Ontem começou um ventinho, entendeu? Ontem mas passou uma friagemzinha. Aqui passou uma friagemzinha ontem, mas hoje tá um solzinho quente, tá? Tô quase pensando em sair daqui e ir à praia, tá? Oh, coisa boa. Aqui também tá oscilando, entendeu? Faz um calor, depois cai uma chuvinha, depois fica frio, tá assim, tá oscilando. O nosso organismo que adora, né, ô Tati? Verdade. Ô Tati, vamos falar da importância da educação infantil? Vamos. Falar sobre educação infantil é falar da minha praia, né? Exatamente, você adora o que faz. Eu adoro. Sou formada há 13 anos e 13 anos na educação infantil. Então é falar sobre algo que eu amo mesmo. E eu falo assim, Adriano, o professor tem que amar aquilo que ele faz. Tem que amar mesmo. Se você só gostar, talvez você pode desistir. O objetivo não é alcançado, né, Tati? Com certeza. Ela é de suma importância na vida do ser humano. Porque se for comparado uma casa em construção, a educação infantil é a base, é o alicerce. E uma casa, para ela ser boa, ser bem sustentada, ela tem que ter uma base bem firme, né? Uhum. Então, na educação infantil, que ali começa tudo. Aí veio a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ajustando, né, os direitos que essa criança tem nessa fase. Então, são 6 direitos de aprendizagem, que é o conviver, brincar, participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. E esses direitos, eles têm que ser trabalhados, entendeu? Para ter o desenvolvimento dessa criança. E eu procuro fazer isso de toda forma, porque com as crianças, todo momento é momento de estar ensinando alguma coisa. E eu vou te falar uma coisa, Adriano, eu aprendo muito com eles. Eles têm muito a nos ensinar, né? Então, assim, eu falo que a sala de aula é meu refúgio. Aí eu falo assim, mas você não cansa? Não, é um cansaço diferente, porque quando você faz o que você ama, não tem cansaço. Você tem que dar uma parada, porque você é humano, né? Claro. Sim. Mas é tão gostoso estar ali, é tão bom, a troca é muito boa, né? E os campos de experiência da BNCC, que é o eu, o outro e o nós, né? Corpo, gestos, movimentos, traços, tons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, estão em todas as aulas. Então, quando eu vou montar meu plano de aula ali, eu fico pensando, será que essa aula era a aula que eu gostaria de ter se eu tivesse 5 anos? Então eu procuro assim, porque às vezes você programa, Adriano, mas às vezes você muda o repertório. Você programa aquilo ali, você programou aquela aula, né? Uhum. Mas você vai pro parquinho e você vê uma joaninha, a criança vem e te mostra aquela joaninha, você já encanta. Você já vai pegar aquela joaninha, eu já cheguei a levar sapinho pra sala de aula. Os bichinhos são os que atraem, sabe? Uhum. Sapinho, depois fomos soltar no parquinho. Tudo isso é o real. Você vai fazer um bolo, eles experimentam, eles querem isso. Querem conhecer, né?
Sim, sim, isso é muito bom. Entendeu? Ouvir o que eles têm a nos dizer quando vem para a rodinha, cada um dá alguma coisa. Então, esse momento de ouvir o coleguinha falar, isso, sabe, isso é muito bom. Porque, Adriano, muitos traumas que o adulto leva foi de uma repressão na infância, né? Na infância. Então, Você tem toda a assim, razão. e eu procuro ser aquela tia que o meu aluno vai lembrar de mim e falar, nossa, era maluca, mas eu aprendi muito com ela. Eu quero ser assim, aquela professora que levei alegria, levei leveza e levei conhecimento. Porque quando você ensina com esse amor, ensina com essa empatia, sabendo que o outro também tem a te ensinar, né? Você Exatamente. ouvindo o outro, é uma aprendizagem sólida que vai levar isso para frente. Porque ó, eu tenho alunos que estão formando, né? São maiores que eu. Então, quando eles me chamam de tia Tati, ou tia Tati, aquela voz já mudando, e lembram de algo que nós fizemos. Ah, lembra aquele dia que ele passei no parque? Eu fico tão feliz. Sabe, eu marquei positivamente essa criança. E isso é muito bom. Então, assim, a educação infantil, ela é o alicerce. Pensar nisso. Olhar para uma criança e ver que ali é um ser humano que pensa como você, que fala e que tem que ser cuidado. É um tesouro que está ali. Porque as crianças, quando estão bem cuidadas, são sementes de paz e de esperança. Isso é certo. Exato. Eu acho interessante, ô Tati, na questão. Eu acho que você podia só tirar um pouquinho seu viva voz aí que tá voltando o som. Ou abaixar um pouquinho. Mas assim, é interessante quando o profissional da educação ele oportuniza o aluno a de fato aprender e buscar uma condição de aprendizado, porque muitas das vezes é muito rápido o tempo em sala de aula, né? Por exemplo, eu vivi isso. Eu não sei se eu dei azar na vida, mas muitas das vezes encontrava professores que não tinham a menor vontade, me parecia que não tinha muita vontade de ensinar e não tinha paciência para entender a dificuldade que eu tinha para a aprendizagem. Então, ele não era observador, ele apenas era praticante daquele, como é que chama lá, não é um roteiro, eles falam o objetivo que o professor tem dentro de um período de ano letivo, que é todo o seu planejamento. Cumprir, né, a grade curricular dele. Exatamente. Lá. Então ele simplesmente ia para a sala de aula e tinha a sua responsabilidade em passar o conhecimento. Se o aluno absorvesse ou não, não era problema dele. Ia ver isso só no resultado da nota final. E aí o aluno ia ter que ver com a direção da escola qual era o procedimento para ele buscar a recuperação, o auxílio, enfim. Muitas das vezes a gente teve essa dificuldade. E a gente percebeu que muitas das vezes, realmente, o profissional não se identificava com aquilo. E eu vejo em você, Tati, eu tive a oportunidade de estar aí próximo, né, você como o seu tio, né, através do seu tio Sérgio, o seu cuidado, o seu carinho, realmente, a gente vê aí nas imagens, no seu trabalho, na divulgação, a gente vê realmente o seu cuidado, o seu carinho com os seus pequenos, né, na hora de educar, você tem todo o cuidado, você vai do cuidado desde a abordagem até a acomodação dentro da sala e também como a passagem de conteúdos, isso é muito importante. E a criança, ela acaba aprendendo e desenvolvendo porque ela se vê à vontade em expor, né? Ali sua dificuldade na hora de aprender. E é o que nós estávamos falando aqui sobre a questão do mês amarelo, sobre a prevenção, né? Sobre a questão da vida. Muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de viver porque muitas das vezes não foi oportunizada a entender e compreender que os problemas existem, mas eles têm solução, né? Então, assim, é necessário se atentar. Então, realmente é muito interessante isso que você colocou. E a gente queria saber, Tati, de você sobre a importância do desenvolvimento na educação, né? Eu percebo que você consegue ver isso quando a criança está desenvolvendo, ela está trazendo resposta daquilo que você está passando, como você mesmo já disse. E a criança vai lá, às vezes ela não está percebendo, até no caminho que ela vai da casa para a escola, ela não percebe certas coisas. E a partir do momento que ela tem essa comunicação dentro da sala de aula e ela pode fazer abordagem sobre alguns temas, ela começa a observar o caminho dela de casa à escola. E aí começa a perceber uma borboleta que está voando, uma pedra que está no meio do caminho, né? Um pau que está no meio da pista, não é isso? Com certeza, porque a criança, Adriano, não é um papel em branco, ela tem uma bagagem, ela tem uma vivência, né? Então a primeira sociedade que ela viveu é a família, a segunda é a escola. Então tem que ter esse acolhimento. Como você falou, que às vezes as professoras que você teve, você sentia que era isso. Porque eu falo que tem professor que ele vai ser professor por falta de opção.
Ele falou assim, eu não conseguia, vou ser professor. E tenho professor por escolha. Eu sou professora por escolha. Se eu pudesse voltar, falar, o que você quer ser? Médica? Eu ia falar, eu quero ser professora. Porque eu amo o que eu faço mesmo. Então, quando você faz aquilo que você é por escolha, é diferente. É igual você, como você ama a rádio. Você tá aí, você faz uma coisa que você ama. Então, você faz muito bem, entendeu? E essa criança, como ela não é um papel em branco, ela vem com uma bagagem, ela tem uma vivência, ela tem algo a me ensinar. E se ela não aprende daquele jeito que eu estou ensinando, eu vou arrumar forma de ensinar ela de um jeito que ela aprende. É isso que falta às vezes. Porque a gente não pode colocar todas as crianças numa caixinha e ensinar todo mundo igual, porque nós somos diferentes. Cada um tem uma aptidão. Existem as inteligências múltiplas de Gardner. Então, cada um tem uma inteligência. Às vezes, um é bom, muito bom numa inteligência e não é na outra. E daí, um vai completar o outro, entendeu? Então, eu olho muito isso. Eu olho o potencial que ele tem. Aí chega uma mãe e fala, o meu já escreve o nome. Está escrevendo. É lindo isso. Eu acho também, desenvolveu, foi estimulado. Mas o outro sobe uma árvore maravilhosamente. Tem uma outra inteligência, entendeu? Tem um desenvolvimento corporal muito bom. Então, quer dizer assim, eu friso muito isso. Porque a educação infantil, ela não está no BNCC para alfabetizar. Eu não sou uma professora de alfabetização. A alfabetização vem no processo, tá, dos estímulos. Mas então, eu sempre falo isso porque os pais estão muito preocupados se o filho vai ler e escrever logo. Ele vai ter a vida inteira para ele aprender a ler e escrever. Mas a ser criança, não. A infância, ela dura no máximo uns 12 anos. Eu não vi nenhum médico tentando prolongar a infância. Eles tentam prolongar, né, quando é idoso, viver mais. Mas e a infância, gente? A gente não pode perder a infância dessas crianças. Então, criança tem que ser criança. Então, aprender a ler e escrever, claro que vai estar no processo. Mas a brincar, a descobrir esse mundo, a experimentar. Tem que fazer isso agora. Então, a importância é isso. A criança tem que ser criança e ela tem que aprender, sim, brincando, se divertindo, criando memórias afetivas que ela vai ter pro resto da vida. Porque a infância é muito rápida e a gente tem que fazer essa infância valer a pena. Não só como professora, como mãe, né? Você, um tio, vale a pena. O meu tio, ele foi meu alfabetizador na infância, meu tio Sérgio. Eu lembro muito bem dele me ensinando as vogais. Ele marcou a minha vida, porque antes nós entrávamos na escola com 7 anos. E ele ensinava eu e minha prima Débora. Mas ele não era um professor assim tão acolhedor, sabe? Porque quando eu errava, ele queria dar uns coquinhos. Mas isso aí, ele já foi perdoado. Mas eu aprendi as vogais. E ficou marcado, né? Marcou. É isso aí. Mas assim, tem as memórias engraçadas, que me ensinou inglês. Meu tio foi meu primeiro professor de inglês. Olha só, entendeu? Com música. Que então, essas memórias ficam. Então, é muito bom se a gente consegue marcar positivamente uma criança, porque somos educadores a todo o tempo. Nós somos exemplos, né? Uhum. Então, é muito bom você ser um exemplo bom na vida de uma criança. E eu, em sala de aula, então, me policio para fazer o melhor. E estar com eles ali é o melhor para mim. E tem uma coisa muito interessante, Tatiana. É Tatiana ou Tatiane? É Tatiana, né? Eu sinto com Tatiane, né? Tatiane. Né? Então, tem uma coisa muito importante que é ensinar também a criança não só aprender, como ela também compartilhar daquilo que ela aprendeu. Porque eu, por exemplo, conheço alguns adultos que teve só a ambição de aprender e quando aprendeu, ele ficou meio que isolado, não gosta muito, parece, de passar o que aprendeu, parece que é inseguro, parece que tem medo, parece que não foi trabalhado isso, que conhecimento não é de domínio próprio, não é de domínio de uma pessoa, o conhecimento ele tem que ser repassado a todo mundo para ter a oportunidade de desenvolver ainda a capacidade do seu conhecimento em cima daquilo que ele aprende, né? E aí ensinar o outro talvez melhor do que ele aprendeu. Isso é muito importante, não é? Sim, mas quando eles são menores, eles gostam de compartilhar, entendeu? E isso daí às vezes vai vir na adolescência, porque eu percebo, eu tenho, né, a Lara com 5 anos e o Theo. Eu percebo a Lara querendo contar, querendo mostrar. E o Theo já mais recluso, entendeu? Não fica com vergonha da aprovação do outro. Ele sabe fazer alguma coisa, mas tem medo como que o outro vai falar. Ah, você não fez direito. Ah, mas não é assim. O que acontece? Então, assim, mas nesse tamaninho que eles têm, eles contam tudo, querem tudo, mostrar tudo. Porque já é dele. Então, essa espontaneidade da criança, essa pureza, que eu
quero muito que fique ali, entendeu? Claro que vai crescendo, vai sendo podado até pela sociedade, mas por isso que é muito bom trabalhar com criança, por causa disso. Maravilha, Né? é isso aí. Uma experiência Eles falam muito. o que eles pensam, né? Acredito que seja uma experiência muito bacana, porque a criança também desperta muito no adulto o conhecimento, já que as crianças fazem questionamentos, até às vezes ali sem maldade alguma, e perguntam de uma Sim. forma assim tão inusitada que o adulto fica pensando, realmente, essa criança realmente ela quer aprender e ainda não conhece tudo, então é importante dar oportunidade a ela desenvolver e compreender aquilo que ela observou e que ainda ela não absorveu tudo. Mas é isso, Tatiane. Verdade. Agradecendo você pela sua participação. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero deixar uma mensagem Que lindo. para vai. os professores, para os pais, para quem está ouvindo, tá? A nós cabe semear com amor, empenho e paciência. Mas a força da semente é divina. O bem sempre cresce de maneira humilde, escondida, muitas vezes invisível. Essa é a mensagem do Papa Francisco. Que Porque lindo. às vezes que você está ensinando agora, você fala, nossa, mas não está aprendendo, não está fazendo. Você está plantando a semente. Essa semente vai florescer. Quando ela é plantada com amor, ela vai florescer. Então, eu deixo essa mensagem e quero dar parabéns para minha mãe, que foi aniversário dela ontem. Mãe, um beijo. Ontem minha mãe completou 77 anos, quero mandar um parabéns para ela. Quero mandar um beijo para minha irmã Aline, que está lá em São Paulo. Aline, Betina, Guinha, meu cunhado Tiago, que estão nos ouvindo. A minha amiga Simara, o Guia, Joaninha. Minha tia Cida de São Paulo, que está aqui, o Sérgio. As professoras do Colégio Imaculado Coração de Maria, que são minhas amigas, minhas queridas. As irmãs franciscanas, que acreditaram em mim, me deram essa oportunidade de estar lá. E um beijo para todos os ouvintes de São Lourenço. Maravilha. Todos os ouvintes de São Lourenço e aí de Volta Redonda. Quem está nos ouvindo? Um beijo para todo mundo. Exatamente, isso aí. Que importante. Parabéns à sua mãe, que fez aniversário ontem. Meu pai faz aniversário na segunda-feira. Né? Ele completa 76 anos. Sua mãe é 1 ano e alguns dias mais velho que meu pai. E eu conheci sua mãe, que legal. Parabeniza ela aí pra gente. E quando der a primeira oportunidade, a gente vai aí abraçá-la ela com carinho pela passagem do seu aniversário e pela vida dela, que é muito importante. É uma mulher muito ativa. Eu gostei muito de ver a sua mãe, conhecer. Verdade. A sua família, que é muito importante, seu esposo, seus filhos. Obrigada. E que Deus continue abençoando a todos vocês. Um beijo aí. também. Tá Mandar bom? um beijo pra eles também, senão fica bravo. Minha filha Lívia, Lara, Theo, Fabiano, um beijo. Tio Sérgio, né? Tio Tio Sérgio que foi a ponte. Isso. A ponte que fez a gente se conhecer, tudo, né? Tio Exatamente. Sérgio, que uniu isso tudo, né? É o tio Sérgio e a ponte que não caiu, né? É a ponte que tá firme. Exatamente. Que vai ficar por muitos anos, se Deus quiser. Cada dia tá melhor, você vai ver ele aqui. Maravilha. Eu vou em breve, gostei de falar com ele. Falei com ele anteontem. E ontem ele já falou, meu celular novo tá aqui, hein? Então pronto. Falei, então você vai me ouvir amanhã, às 10 da manhã. Aí agora de manhã ele pediu pra mandar o link, já mandei o link, tá lá ouvindo a gente. Tá, ele é joia. Grande abraço então, Tatiane. Grande abraço pra você. Muito abraço, obrigado mais uma fica vez com pelo Deus. carinho de sempre e a sua participação aqui que contribui muito. Obrigada. Abraço, Abração, tchau. fique com Deus.